bem com você? Eu espero que esteja tudo bem e começa hoje então esse curso, de física, vamos assim dizer. E o tema de hoje vão ser os algarismos significativos, a notação científica e a ordem de grandeza, que são conteúdos muito importantes. Muitas das vezes a gente vai ter esses três conceitos sendo cobrados em áreas diferentes. Como assim? Às vezes na matemática, na biologia, mas dentro da própria física, em matérias que não cobrem diretamente com esses nomes, como, por exemplo, o movimento uniforme, que pode exigir, de alguma maneira, a compreensão do aluno desses três temas. Então, vamos primeiro tentar compreender o que são os algarismos significativos. Após muito esforço aqui para fazer esse belo desenho, vamos compreender então o conceito dos algarismos significativos. Temos aqui então uma régua que ela vai estar graduada em centímetros e uma régua que está graduada em milímetros. E um lápis aqui em cima. O algarismo significativo então é o seguinte: observe que esse lápis, na régua graduada em centímetros, o tamanho dele está entre 9 e 10 centímetros, considerando que aqui começa em 0 centímetros e aqui em 0 milímetros, ok? Então, a gente pode dizer que esta régua está entre 9 centímetros e 10 centímetros. Então, a gente pode observar aqui, que aqui seria mais ou menos a metade, Então, ele bate aqui mais ou menos uma estimativa em 9,6 centímetros. Então, você concorda comigo que, a partir dessa leitura aqui desse dado, esse 9 aqui, ele é correto? Ele é certo? Você tem certeza que ele é o 9? Sim, Porque olha aqui, ele está entre 9 e 10. O 10 ele não vai ser porque ele não chegou. Então, ele é o 9. Então, tudo bem. Aqui é realmente o número 9. Mas agora, você tem certeza que aqui vale... Você tem certeza que aqui vai valer 6? Não, É porque é uma estimativa. Porque como essa régua ela é graduada em centímetros, você não tem a garantia que ali é 0,6 centímetros de fato. Isto é, que ela seria 6 milímetros. Você não tem essa noção. Partindo aqui para baixo, uma régua graduada em milímetros, que eu não desenhei cada um dos pontinhos, senão ia demorar um pouquinho mais. Mas se a gente fosse dar um zoom, aqui, dando um zoom, vamos supor que a gente encontra isso aqui, 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 aqui. Aqui que está batendo, o lápis, tá? Aqui a gente fala que vai ser 5 e aqui a gente fala que é o 6. Aqui é 7, aqui é 4, aqui é 3 milímetros, tá? E aqui está o 9 centímetros e aqui está o 10 centímetros. Ou seja, você está observando que ele está batendo aqui no meio, aqui que está vendo o lápis, Ele está batendo no meio do 5 e do 6. Se ele está batendo no meio do 5 e do 6, você concorda então que ele é o quê? O 5 eu tenho certeza. Então, o 9 eu também tenho certeza. São 9 centímetros e 5 milímetros, eu tenho certeza. Só que o outro que está aqui, eu posso chutar. Ele está no meio do 5 e do 6. Então, eu colocaria aqui também 5. Não é um chute, mas é uma aproximação. É o que está mais próximo. É importante não confundir. Então, 9,55 centímetros. Esse lápis. Então, você observa que esse número ele é composto por duas partes, A primeira parte é uma parte que a gente tem certeza, que está correta, e a outra parte a gente tem uma certa incerteza, Fica até estranho de falar isso, uma certa incerteza. Mas essa é a questão. Então, a parte que a gente vai ter certeza, que no caso aqui é o 9, nesse número aqui, e no caso aqui é o 9 e esse 5 aqui, a gente chama essa parte de algarismo correto. Então, algarismo correto. E a parte que a gente tem uma incerteza, a gente chama de algarismo duvidoso. Perfeito? Duvidoso. Ou seja, nesse número aqui, o algarismo correto é o 9 e o algarismo incerto, o algarismo duvidoso é o 6. Nesse aqui, esse 9 aqui e esse 5 aqui, eles são os algarismos corretos. E esse 5 de cá, ele é o algarismo
duvidoso, perfeito? E esse conjunto dos algarismos corretos até o algarismo duvidoso, a gente chama de algarismo significativo, perfeito? Isso, então, é o algarismo significativo, ok? Vamos, então, para a próxima parte da nossa aula, que é a notação científica. Falando agora em notação científica, é um tema que é, inclusive, muito comum de ver na matemática no 8º e 9º ano. Imagina você ter que medir alguma coisa e o resultado desse comprimento, né, dessa medida, seja ou um número muito grande ou um número muito pequeno. Como que a gente pode expressar isso de uma forma mais fácil, né, mais resumida, mais enxuta? Exatamente usando a notação científica. Um exemplo muito bom que eu estou pensando agora é se você é um aluno do 1º ano do ensino médio, do 9º, do 8º, você ainda vai ver isso, não se preocupe, tá? Isso é parte da química. Se você é um aluno do 2º ou 3º ano do ensino médio, ou já passou do ensino médio, muito provavelmente você já conhece esse número, que é a constante de Avogadro. É o número de mols. Esse é um número simplesmente muito grande. Ele é um número que é um 6 e ele é seguido, cara, de simplesmente 23 zeros, né? Então aqui a gente tem, nesse intervalo aqui, né, 23 zeros. Então é um número muito grande. É um número para indicar uma quantidade absurda, né, de moléculas, de átomos, do que for. Então é um número muito grande. E a gente não vai escrever toda hora. Vamos supor, a gente acabou de fazer um cálculo na química e a gente não vai escrever toda hora. O número de átomos são 6, aí você escreve 23. Não, você não vai fazer isso. A forma mais simples é utilizando a notação científica. Como que você vai fazer, então, a notação científica? É muito simples. A notação científica, ela vai ser dada assim, ó. Eu tenho um número e eu vou estar multiplicando ele por 10 a n. Essa aqui é a fórmula da notação científica. Então, guarda aí. Vamos desmembrar essa fórmula. O n, esse número aqui que vai estar multiplicando, ele tem que ser um número que seja maior ou igual a 1, então a gente escreve assim, e ao mesmo tempo ele tem que ser menor que 10. Perfeito? Então, n pode assumir valores, por exemplo, como 1, 1.2, 9.98, 7, mas não vai poder assumir valores como 11, como 12, se a gente quiser deixar em notação científica, ok? Não é errado você escrever, por exemplo, 11 vezes 10 a 14. Só que se você quiser deixar isso aqui em notação científica, você tem que deixar 1.1 vezes 10 a 15. Aí você me pergunta, se você nunca viu notação científica, como assim vezes 10 a 14 vezes 10 a 15? Então vamos entender. Então você já entendeu que esse número nzão aqui, ele tem que ser um número entre 1 e 10. Então se você tiver um número, por exemplo, aqui, ó, 6.000. Eu tenho o número 6.000. Eu quero deixar esse número em notação científica. Então, vamos utilizar a fórmula. N vezes 10 a N. Então, o meu N grandão, ele vale, tem que ficar em um número entre 1 e 10, né, aproximadamente. Então, eu vou colocar aqui o 6. Observe quantos zeros que eu tenho. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 zeros. Então, a dica é, andou com o zero para a esquerda, você vai somar, perfeito? Então, andou aqui, ó, 1, 2, 3, somou. Então, vezes 10 a 3. Se eu estiver andando com ele para a direita, eu vou subtrair. Se eu tiver, por exemplo, 0,0006, eu vou andar com ele, então 1, 2, 3, 4. 6 vezes 10 a menos 4. Deu para entender? É assim que a gente trabalha com notação científica. Ok? Inclusive tem uma manha, né, para você que vai fazer com números que são menores que o zero. Então, por exemplo, se eu tiver o 0.000000143, é só você olhar a quantidade de zeros que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca um número entre 1 e 10, então 1,43, vezes 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vezes 10 a menos 6. Porque vai dar a mesma coisa se eu fizesse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre, ok? É um bizu, é uma dica aí para você estar fazendo isso aqui. Isso aqui é um vezes, tá?
Espero que tenha ficado consolidado na notação científica, apesar de ter ficado um quadro um pouquinho bagunçado. Vamos então agora falar da ordem de grandeza. Então, falando agora de ordem de grandeza. Como que a gente vai fazer um número aí em ordem de grandeza? Como é que funciona isso aí? Muito simples. Para você determinar a ordem de grandeza de uma medida, você vai ter que fornecer como resultado a potência de 10 mais próxima do valor encontrado para essa grandeza, ok? Então, como que a gente vai estabelecer, né, essa potência de 10 mais próxima? Se a gente partir do princípio que a gente acabou de ver de notação científica, n vezes 10 elevado a um outro número, então, como que a gente faz? A gente vai pegar esse n, então a gente vai analisar esse n aqui. Se esse n, que é um número que multiplica a potência de 10, ele for maior ou ele for igual, perfeito, a raiz de 10, observe bem que é a raiz de 10, a gente vai utilizar como ordem de grandeza a potência de 10, ou seja, o 10 a n, um expoente com 1 grau acima, ou seja, n mais 1, ou seja, se ele for maior. Se por algum acaso esse meu n ele for menor que raiz de 10, olha o que a gente vai fazer. A gente vai deixar ele intacto. A gente vai deixar ele 10 a n. Essa é a ordem de grandeza. Olha aqui que importante também. A raiz de 10, né? Só para você deixar essa notação aqui do lado, para você não esquecer mais. Raiz de 10. Quando a gente tem um número, então, em raiz, se a gente pegar esse que está aqui e colocar na base, aqui não é 2 e aqui não está elevado 10 a 1, então é aquela clássica regra. O que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Elevado, então, a 1 meio, que é a mesma coisa que 10 elevado a 0,5. Né? Então, o valor de raiz de 10, para a gente poder comparar nos nossos exercícios, a gente vai utilizar como 3,16. Pode ser que algum exercício ele vai falar assim, considere raiz de 10 como 3. Ou, considere raiz de 10 como 3,1. Mas se ele não considerar, não falar para considerar esses valores, você pode utilizar 3,16, ok? E aí vem uma dúvida, né? Por que que a gente vai utilizar a raiz de 10, né? Simples, porque raiz de 10 vai ser o intervalo médio que a gente tem do ponto 10 a 0 ao ponto 10 a 1. Ou seja, de 10 em 10. 10 a 0, todo número elevado a 0, o quê? Vale 1. Todo número elevado a 1, a ele mesmo. Então, de 1 a 10, né? Nas grandezas de 10 em 10. Aí muita gente tem a dúvida que pode falar assim, ah, mas nesse caso aqui vai ser 5. Tudo bem. Mas a gente está falando da grandeza, de 10 em 10, de dezena em dezena. Então, nesse caso, esse ponto médio aqui vai valer 10 a 0,5. Ok? Olha só. Ok? Então a gente, lembre-se, utilize o 3,16 ou a raiz de 10. Tá? Guarde isso aqui no seu coração, que ficou bem feio aqui, inclusive. Nossa, que coração lindo. Mas guarde isso aqui no seu coração, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu te falo que o raio da Terra, então, ó, raio da Terra, ele vale 6,37 vezes 10 a 6 metros, né? E se eu te pedir a ordem de grandeza, olha como que você vai agir. Você vai pegar o n, 6,37 é igual ao nzão, ok? É o número que a gente está analisando. Então, 6,37, ele vai ser o quê comparado à raiz de 10? Né? Ou seja, comparado a 3,16. Isso aqui vai ser maior, você concorda? Se ele é maior, significa que a minha ordem de grandeza é o quê? É eu pegar esse valor aqui, então 10 a 6, e eu vou somar 1 aqui. Então, a ordem de grandeza do raio, né, da Terra é igual a 10 a 7 metros. Agora, se eu pegar, por exemplo, né, a distância da Terra ao Sol, né, que a gente sabe que é uma unidade astronômica, mas que a gente, em metros, fica 1,49 vezes 10 a 11 metros, para a gente considerar esses valores. Então, ó, 1,49
ele é o quê? Comparado à raiz de 10, que vale aproximadamente 3,16. Ela é menor, né? Então, uma raiz de 10 ela é maior. Então, nesse caso, a gente vai pegar esse 10 a 11 ali de cima e vai deixar ele do jeito que está. Essa aqui é a ordem de grandeza da distância da Terra ao Sol, 10 a 11 metros, ok? Então, isso aqui é a nossa aula, né? Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios, explicar. Eu espero que tenha ficado bem consolidado. Se por algum motivo tiver surgido alguma dúvida, pessoal, pode falar que eu refaço. Às vezes eu posso fazer uma aula só de algarismo significativo, uma aula só de notação científica, uma aula só de ordem de grandeza. Não tem problema, eu faço. Eu espero que não tenha ficado uma aula muito grande, uma aula muito cansativa. Mas é isso. Surgiu alguma dúvida, pode falar. Na próxima aula a gente faz exercícios sobre esses 3 temas super importantes para começar o nosso curso de física. Eu espero que então você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante você estar valorizando esse conteúdo, porque dá um pouco de trabalho estar trazendo esse tipo de conteúdo mesmo aqui para o YouTube. Ativa as notificações para você não perder nenhuma aula e fique atento aos próximos passos do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.